O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, pessoal. Mais um sábado, dia 29 de junho de 2024. Mais um Virtual Educação iniciando neste último sábado do mês de junho. São exatamente 10 horas e 47 minutos. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né? Geralmente tem alguém aqui dividindo a bancada comigo para a gente bater um papo aqui entre a gente. Só que hoje eu vou dividir esta bancada com vocês. Então vocês hoje, mais do que nunca, estão convidadas a participar através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, através do telefone, do programa de hoje, né? Um programa um pouquinho diferente, vai ser um programa um pouquinho mais especial. A gente vai fazer uma retrospectiva, né, dos 10 primeiros programas, hoje o 10º programa do Virtual Educação, uma proposta, não é, da Virtual News para vocês, para se discutir, debater, conversar sobre esse tema tão importante dentro da sociedade, dentro das cidades, do estado, do país, do mundo, que é a formação, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, não é, das pessoas que buscam, através do conhecimento, transformar a própria vida e, a partir dessa transformação da vida pessoal, transformar a sociedade que cerca a cada um de nós. O conhecimento, ele abre fronteiras, ele faz com que as pessoas entendam de uma forma mais clara aquilo que nem sempre se enxerga de uma maneira objetiva. Então, hoje a gente vai bater um pouquinho papo sobre essa retrospectiva, esses 10 programas que a gente veio desenvolvendo. No nosso primeiro programa, não é? Num desses programas aí que a gente, né, debateu, conversou sobre educação, a gente conversou um pouquinho sobre a questão das tecnologias. Eu espero que vocês se lembrem. Trago também, né, forço as nossas memórias a, né, poderem relembrar um pouco da importância, não é, da tecnologia hoje, mais do que nunca, no século XXI, ano de 2024, o mundo, não é, hoje se transformando muito mais rápido do que há 30, 40, 50 anos atrás, e a tecnologia, ela é responsável por essas transformações, uma vez que ela facilitou, né, exponencialmente o acesso à informação, não é? A busca desse conhecimento, os esclarecimentos que muitas vezes a gente precisa no nosso dia a dia. Um desafio, inclusive, para a própria educação, né? Para a própria sala de aula, para a própria instituição escolar, para o próprio profissional da educação, que precisa se reciclar, não é? Entender não só a influência, né, da tecnologia no processo do ensino-aprendizagem, mas, sobretudo, como inserir essa tecnologia dentro da sala de aula, né, no processo de ensino-aprendizagem, e que a tecnologia, ela não seja uma inimiga, mas sim uma aliada desse processo na busca do conhecimento. Quando chegou essa novidade da tecnologia, né, os computadores, os tablets, né, os notebooks, a própria internet, a educação, ela como que lá no início, né, meados da década de 90, a educação acabou vendo a tecnologia talvez como uma inimiga. Só que não se barra, né? Não se segura a evolução, né? Então a educação precisou se reinventar, precisou trazer para dentro da escola, para dentro da sala de aula, para esse processo importante na formação de cidadania,
precisou trazer a tecnologia para dentro da escola. É claro que ainda nós estamos descobrindo, né, toda a potencialidade das tecnologias dentro desse processo. Inserir como material didático para ajudar na tarefa de transmitir o conhecimento, né, de melhorar a pedagogia, inclusive do ensino-aprendizagem dentro das salas de aula. No entanto, hoje já entendido que é inevitável que a escola, que a instituição, ela faça essa parceria com a tecnologia, que a tecnologia não é inimiga da educação, muito pelo contrário, ela é e pode ser cada vez que os professores, os gestores, os produtores, né, de conteúdo educacional souberem entender e souberem explorar cada vez mais a tecnologia dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Porque, inclusive, a tecnologia ela pode tornar, inclusive, esse processo mais prazeroso, não é? Porque os recursos que ela oferece, elas são, não é, dentro da nossa finitude humana, as possibilidades elas chegam a ser infinitas, né? O vídeos, fotos, animações, não é? A própria videoconferências. São várias as possibilidades. É você trazer uma pessoa, talvez, com vasto conhecimento num determinado assunto, que está lá do outro lado do país, né? Estamos em São Paulo, a pessoa está em Brasília, está em Pernambuco, está no Amazonas. É a pessoa lá trazer, através da tecnologia, numa aula virtual, numa videoconferência, em tempo real, trazer uma informação in loco, não é? Então isso é extraordinário, e aí foi por isso que a gente trouxe esse tema. É claro que quando a gente não sabe usar esse recurso, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando no processo de ensino-aprendizagem. Então é importante que a escola ela debata sobre esse tema, que traga as famílias para dentro da escola para discutir, para debater, para conversar sobre esse tema, que converse com os alunos. Olha, o celular ele não é inimigo. Ele é inimigo quando você reduz o seu celular às redes sociais, não é? Ao TikTok, ao Instagram. É importante, é bom, é gostoso você interagir com outras pessoas através das redes sociais? É maravilhoso, mas é só isso que a tecnologia pode lhe dar? Não é só isso. Então isso essa discussão, esse debate que torna, né, a questão da tecnologia, a questão, né, do acesso à informação, que hoje é muito mais rápido, muito mais dinâmico, interessante o próprio celular na mão, não é? Eu tive uma dúvida sobre uma palavra, sobre um tema, sobre um conceito. Poxa, vai lá no Google, a informação hoje está na mão, né? Na minha época, eu tinha que correr para a biblioteca, não é? Eu tinha que recorrer à biblioteca para entender um conceito, um tema, uma palavra, não é? Eu tinha que recorrer ao dicionário, a uma enciclopédia, eu tinha que recorrer a... Hoje não, está tudo na palma da mão. Então que cada jovem, que cada adolescente, que cada pessoa saiba entender que além das redes sociais, existe um mundo inteiro na nossa mão que está aí para ser explorado, né, para ser conquistado, inclusive por cada um de nós, né? Então, a questão da tecnologia aí é aliada à educação. Então, que esse tema se amadureça dentro das salas de aula, que os professores, que os alunos se deem a oportunidade de amadurecer, não é? Essa questão da tecnologia como aliada da educação e não como uma adversária. Não é? Que a gente se deixe seduzir
pelo grande benefício que pode ser a tecnologia na construção do conhecimento coletivo e individual, não é? O conhecimento de cada um de nós. Então, que a gente se debruce sobre isso. Num outro momento, num outro programa, dentro, né, dessa visita que vamos fazer nesses 10 programas que fizemos agora nesse primeiro semestre de 2024, a gente discutiu sobre a questão da diversidade e sobre a questão do bullying nas escolas, não é? E o porquê que é importante que a gente nunca deixe de discutir sobre esses dois temas. Porque o ser humano ele é desafiado a todo momento, né? Nós somos desafiados a todo momento a construir um mundo de empatia, não é? Quando a gente constrói essa empatia em cada um de nós, uns talvez assimilem mais rápido que o outro, a gente constrói uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que tem o olhar voltado mais para o outro também, não é? Eu sou importante? Sou, mas o outro também é importante. Assim como eu enfrento desafios no meu dia a dia, o outro também está enfrentando esses desafios. E a gente sabe que no nosso desafio do dia a dia, do autoconhecimento, não é? A gente muitas vezes passa por períodos de estresse, não é? De depressão ou pré-depressão. E assim como eu quero ser respeitado quando eu estiver passando por aquele momento de dificuldade e quero ser respeitado pelos outros, eu preciso respeitar o outro, não é? Então, por isso que a gente trouxe o tema da diversidade dentro da escola e do bullying, não é? Então, quer dizer, a gente do estereotipar, né, o outro por causa de uma característica, por causa que ele vive aquela realidade que pertence a ele, e muitas vezes a gente não na nossa não compreensão dessas particularidades do outro, a gente acaba magoando, ferindo, desrespeitando. Então é por isso que a gente trouxe o tema da diversidade. Hoje um tema que está aí em larga escala sendo discutido na sociedade inteira, não é? Na sociedade como um todo. No entanto, a escola ela tem uma função específica. Eu estou formando os novos cidadãos, não é? Então é importante, não é impor à criança, o adolescente, ao jovem, não é impor a ele aquilo que ele não é. É dizer para ele que assim como eu quero ser respeitado nas minhas especificidades, nas minhas particularidades, na minha identidade, o outro também precisa ser respeitado. Então, quando a gente traz esses temas, quando a escola traz esse tema para ser discutido dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, talvez trazer para um universo um pouco menor, não menos complexo do que a sociedade, mas um pouco menor, uma discussão muito maior, que é essa questão da diversidade, né? As questões LGBTQIAP+, não é? A questão das próprias deficiências, não é? Hoje o TDAH, a surdez, a cegueira, não é? Talvez a limitação de mobilidade seja, né, pelas questões que fizeram com que determinada pessoa tivesse uma limitação de locomoção. Então, entender essas diferenças, que embora sejamos diferentes dentro de uma macro-sociedade, dentro, né, de uma realidade maior que é a cidade, que é a sociedade, que é o Estado, que é o país, que é o mundo, embora sejamos diferentes, cada um de nós anseia pela mesma coisa. Primeiro, ser respeitado, né? Enquanto indivíduo, enquanto pessoa que está lutando
com todas as suas forças sobre tudo aquilo que no nosso dia a dia muitas vezes se apresenta como impeditivo, principalmente para as pessoas que acabam sendo estereotipadas por causa de alguma característica nela que a sociedade encara como algo que não deveria acontecer, quando na verdade a vida de cada um é uma responsabilidade individual. Simplesmente eu preciso respeitar essa individualidade, não é? A partir daí a pessoa ela é capaz, ela tem todas as condições de buscar, lutar e alcançar os seus objetivos. Agora, quando ela é bombardeada, não é, com preconceitos, não é, com desrespeito, ela acaba tendo uma barreira, um obstáculo que não deveria estar ali. E aí o problema é que o preconceito e o desrespeito, ele não é um obstáculo só, puro e simples, para ser vencido. Ele é aquele obstáculo que ele se torna recorrente sobre todos os aspectos dessa caminhada do viver de cada um de nós. Então, por isso que a gente trouxe essa questão da diversidade, do entender o outro, a sua particularidade, as suas características, para que, através do respeito, a gente evite o bullying, não é? E aí, não sei se vocês lembram, na época que discutimos o bullying, e aí hoje a gente precisa entender que o bullying é tudo aquilo, não é? É tudo aquilo que no outro fere, não é? Eu posso brincar, porque assim, às vezes hoje as pessoas, elas dizem, mas hoje a gente não pode brincar, a gente não pode fazer uma piada, a gente não pode fazer nada que a gente tem medo que seja um bullying. Não, a gente pode continuar brincando, a gente pode continuar, e aí eu vou dizer um pouco que era na minha época, né? A gente pode continuar zoando um com o outro. O que a gente não pode é quando esse brincar, quando essas interações lúdicas que acontecem entre amigos, a gente percebeu que começou a ferir o outro, aí a gente achar graça de estar ferindo o outro. Aí se tornou bullying, não é? Aí se tornou bullying. E o outro fala claramente, amigo, fulano, não faz isso, não é? Não gostei, não é? Não gostei. O tom de voz muda, a expressão do rosto muda quando aquela brincadeira, que era uma brincadeira, se tornou um bullying, se tornou ofensivo, machucou, né? Magoou. Então a gente precisa perceber no outro, não é? A gente precisa perceber no outro, a gente precisa entender essas expressões no outro. E é claro, não dá, né, gente? Não dá para você... Eu tenho um amigo de infância, que nós já temos uma amizade de 15, 20, 30 anos, que eu tenho uma grande liberdade com esse amigo, que eu brinco com ele, né, sobre tudo. Aí eu achar que eu posso ter esse mesmo tipo de brincadeira com alguém que eu não tenho o mesmo grau de relação, o mesmo grau de intimidade, não é? Cada um é cada um, e eu preciso entender e diferenciar uma coisa da outra. Então, uma brincadeira, não é, uma situação que eu faço com um amigo de longa data, não é, de 15, 20, 30 anos, em que a gente tem uma relação, né, de amizade tão forte, que já se tornou tão íntima, e aí aquele amigo que eu acabei de conhecer, tem 1 ano, 2, 5, né, que ainda não se estabeleceu aqueles alicerces mais fortes, eu achar que posso fazer o mesmo tipo de brincadeira, né? Então são cuidados, é por isso que a gente traz, é uma autorreflexão que cada um tem que fazer de nós mesmos, para que a gente entenda, né, conheça, e é por isso que está a escola, né? A escola, eu vou dizer para você, eu sou educador há mais de 20 anos, né? Eu já estou ali na casa dos 20 para os 30 anos que eu sou educador, que eu trabalho com educação. Eu vou dizer para você que nesses mais de 20 anos de educação, eu nunca vi
ninguém tentando doutrinar ninguém. Eu nunca vi, não é? Existem uma série de situações que a gente discute no nosso dia a dia, que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula como informação, como conhecimento, não é? E aí é importante, é por isso que eu digo, que eu sempre entendo, sempre esteve no meu entendimento de educador, que família e escola são duas realidades que precisam andar lado a lado, não é? Por causa do mundo moderno, a grande maioria dos pais e das mães trabalham fora, e aí, infelizmente, a família e a escola elas se distanciaram um pouco. É necessário haver essa junção de novo dessas duas instituições para que as duas possam contribuir na formação desses cidadãos, né, dessas crianças, desses adolescentes e jovens. E aí, nesse afastamento da família e da escola, aí eu ouço, vejo uma informação talvez deturpada nos grupos de aplicativos de mensagem, nas redes sociais, não é? A gente vê uma informação deturpada daquilo que ela é, aí os professores são doutrinadores. Não são. Nenhum professor entra dentro da sala de aula para doutrinar. O professor entra dentro da sala de aula para transmitir o conhecimento. É assim, sempre foi. E aí, essa questão da diversidade, do bullying, não é? Elas são instrumentos de conhecimento. A partir do momento que eu entendo essas particularidades do ser humano, eu vou aprender a respeitar o outro, e o outro vai aprender a me respeitar, e aí a possibilidade de se construir uma sociedade melhor, né, para se conviver, para viver, ela aumenta exponencialmente. Então, que essa junção da família e da escola, ela volte, que o pai e a mãe, que a família volte a conhecer os professores, a ter o contato deles. Na hora que tiver uma dúvida, ouvi falar isso, e aí entre em contato com o professor. Professor, ouvi falar, esclareça, não é? Converse, dialogue. A partir daí se dissipam dúvidas, né? E aí melhora inclusive o processo de ensino e aprendizagem das crianças, dos adolescentes e jovens, né, que são o mais importante em todo esse processo da educação, né? Então, né, a gente traz esses debates aqui justamente para que a gente encontre os caminhos necessários para que a educação ela continue exercendo sua função dentro da sociedade, que é a construção de cidadãos conscientes, não é? Conscientes de si, conscientes do outro, conscientes do mundo em volta em que nós estamos vivendo, não é? 11h10, não é? No começo do programa, quando eu acolhi cada um de vocês, eu sempre, né, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do pensamento, das ideias, né, dos conceitos que eu trago junto comigo. Eu falei que hoje eu estou dividindo a bancada com vocês, não é? E aí vocês têm, né, deve estar aí em algum lugar. Eu sempre fico meio perdido aqui, né? Não é? Então, deve estar por aqui aí as redes sociais, pode mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Pelos canais que estão aí disponíveis, né? Se tiver uma pergunta, se tiver, né? Eu não sou dono de todo o conhecimento, mas vindo a pergunta eu vou tentar dialogar com vocês que acompanham a gente, né? Nesses 10 programas que nós estamos completando hoje, no último dia, né, do mês de junho, nesse primeiro semestre que está se findando. A partir de segunda-feira entramos em julho, um novo semestre, né, o segundo semestre do ano de 2024, e com desafios, né? Então participe, né? É uma alegria para a gente poder ter vocês participando no dia de hoje, dividindo essa bancada comigo, né? E aí, como eu disse no começo, nós estamos dando uma revisitada,
né, nos temas que nós trabalhamos, debatemos, conversamos, dialogamos durante esses 10 anos do Virtual Educação, uma proposta da Virtual News a partir desse ano de 2024, né, discutir essa área tão importante da sociedade, que é a educação, né, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, por que não, né? Através do EJA, através dos cursos profissionalizantes, através das universidades, né? Passando para um outro tema que a gente discutiu aí nesses programas, não é, nesses 10 programas de 2024, né, do Virtual Educação, foi a questão da educação e cultura, não é? Inclusive, nessa oportunidade, nós tivemos o privilégio de ter, né, na nossa bancada a Juliana Souza, não é? Que tem um trabalho extraordinário, um trabalho, um envolvimento muito grande com a área cultural dentro da cidade de Cubatão, nos arredores, né, aqui na nossa região e a nível estadual e nacional, inclusive, né, uma pessoa que tem uma luta gigantesca sobre essa área e que contribuiu, não é, com a nossa reflexão naquele momento em que a gente discutiu aqui no Virtual Educação o tema Educação e Cultura. E aí, por que a gente trouxe esse tema? Por que a gente entendeu como importante trazer esse diálogo da educação e cultura? Porque a educação, não é aquele processo de que a criança, o adolescente, o jovem, o ser humano, ele toma contato com toda essa produção humana, não é? De construção do conhecimento, como se chegou a esses conceitos. Esses conceitos sempre foram os mesmos desde o primeiro momento lá no início da humanidade, em que o ser humano entendeu, não é, esse aspecto, não é, da humanidade, da natureza. Ou esse conceito ele foi mudando, né, foi se transformando com a evolução da humanidade. Essa é a função do conhecimento, né? Essa é a função da escola, é mostrar para quê? Para que cada ser humano que vai nascendo, vai existindo no nosso mundo, que vai se inserindo dentro da sociedade que nós vivemos, ele vai entendendo como foi esse processo de construção do conhecimento e vai tomando esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse mundo, eu existo nesse mundo, eu estou inserido numa família, eu estou inserido numa sociedade, eu vivo numa cidade, eu vivo no estado, eu vivo num país, eu vivo no mundo. Então, esse é a função primordial do conhecimento, da escola. É aquele ser humano que está se desenvolvendo, que está crescendo, ele através do conhecimento, do entendimento, da construção, não é, desses conceitos, ele se sinta pertencente a esse mundo, porque ele passa a entender como foi a construção desses conhecimentos. E aí ele vai se tornar, ele vai passar a ser produtor de conhecimento, né? de conhecimento. Ele vai interferir efetivamente no mundo em que ele existe, não é? A partir da família, a partir, né, da vizinhança, a partir da escola, não é? A partir da cidade, né, da igreja, ele vai se entender, né, como produtor desse conhecimento. E aí o que é a cultura? A cultura é a identidade, não é? É a identidade, é a transformação desse conhecimento em vivências reais, não é? Através da dança, através da música, através do teatro, através da pintura, não é? Através das diversas formas, não é, de expressões culturais que existem, não é, hoje disponíveis para que os indivíduos possam interagir, inclusive, um com o outro. Então, a cultura é aquilo que dá identidade, não é?
Opa, conheci, sei quem eu sou, que eu sou um ser de razão, que eu sou um ser de produtor de conhecimento, que eu posso influenciar na minha realidade. Então, ao fazer, né, ao tomar essa consciência, então a cultura ela me insere dentro daquele grupo que talvez mais se aproxime com minhas ideias, meus pensamentos, meus anseios, meus sonhos, né? E a cultura ela dá asas, né? Para que esse conhecimento ele vá permeando essa sociedade. A cultura ela tem a função de dar leveza, não é, a esse conhecimento, não é? Porque o conhecimento ele puro, ele é muito frio, né? Por vezes cruel, não é? Você imagina quando o ser humano toma consciência de que ele faz algo e aí através do conhecimento, né? Eu li, eu entendi que o que eu estou fazendo é errado. Né? Então é muito, né? O conhecimento puro ele é muito pesado. Então a cultura que ela vai dar leveza, não é? a esse conhecimento frio, né? Então o ser humano se expressa através da música, né? Ele se expressa através da dança, através de uma peça teatral, do circo, não é? Não é e aí a gente vai se expressando, a gente vai pondo para fora os nossos conflitos através da cultura, não é? Então por isso a importância, não é? De educação e cultura caminharem juntas, né? Caminharem juntas, porque uma dando suporte à outra faz com que esse processo, não é, de conhecimento, de entendimento de mundo, ele ganhe lentes, não é? Lentes que possam ajudar na assimilação desse conhecimento, para que esse conhecimento não se torne algo pesado, né? Que o conhecimento não seja uma cacetada na nossa cabeça, mas que ele seja de fato que ele exerça, que ele exerça de fato a função que o conhecimento precisa exercer, que é a construção de cidadãos e cidadãs conscientes de que são responsáveis pela construção do mundo. Então, se eu entendo que o mundo está ruim, então alguma coisa nós, como indivíduos, né, cidadãos e cidadãs, estamos fazendo alguma coisa de errado, porque somos nós que interferimos diretamente nesse mundo real. Né? E aí, é claro, a educação ela precisa fazer, não é, o indivíduo lançar esse olhar para a cultura, né, da valorização das artes, né, da valorização da música, né, da música como um todo, mas a gente precisa entender que é importante que a gente valorize dentro do tudo, principalmente aquilo que produz conteúdo de qualidade, né, que de fato produzam no indivíduo, né, na sociedade, um impulsionamento para a construção de um mundo melhor, que é o que nós precisamos, não é? Então que a necessidade da valorização das várias expressões culturais, não é? Então valorizar a música como um todo, a boa música, valorizar a dança como expressões de um corpo em movimento, não é? De um corpo que está sempre impulsionando um ao outro, não é? Para evoluir, para crescer, para entender-se como ser vivente, não é? A questão da pintura, não é? Que expressa muitas vezes os conflitos internos, não é?
claro, do pintor, mas a gente não pode esquecer que o pintor, ele vive, né? O artista como um geral, né? O pintor, o músico, o coreógrafo, ele vive, ele está inserido dentro de uma sociedade. Então, quando ele pinta, quando ele compõe uma música, quando ele coreografa um movimento, vem carregado de toda essa experiência da coletividade que está em volta dele, né? E aí ele quer transmitir uma mensagem, né? Sempre quer, sempre tem. Então, é por isso a importância dessa convivência, não é? Dessa coexistência da educação e a cultura, né? Então, que a gente entenda sempre isso. Compartilho com vocês que não é fácil fazer, né, um programa sozinho, né? A interação, sempre ter uma pessoa na bancada ajuda a gente, né, para até respirar. Mas eu, né, fico feliz por esse desafio, né, que foi me dado no dia de hoje, nesse 10º programa, porque a gente vai construindo, não é? Vai entendendo que é dentro desses desafios que a gente vai superando, né, nossas limitações, a gente força a nossa natureza a entender que nós sempre podemos mais, não é? Então, hoje dividindo com vocês, né? Muito obrigado. Continuando esse passeio, gente, a gente vai falar um pouquinho aí dos serviços essenciais na educação, não é? Que é importante que a gente entenda, não é? A educação, por ela ter um gigantesco papel, não é? Dentro da formação do ser humano, então é a partir da escola que a gente vai fazer com que a criança, o adolescente, né, o jovem, ele entenda, não é, a se utilizar dos mecanismos, a se utilizar daquilo que a sociedade oferece, daquilo que foi construído para o bem coletivo, né? Então, é por isso que dentro da escola pode ver, tem as campanha de fascinação, campanha de conscientização do meio ambiente, todas as grandes questões essenciais dentro da sociedade é trazido para dentro do ambiente escolar, justamente para que a gente, né, a escola faça despertar no estudante, né, no aluno, na aluna, a consciência, né, de que ele precisa se utilizar, né, desses serviços, dessas demandas sempre para a construção de uma sociedade melhor. E é por isso que a gente traz para dentro da escola a discussão, né, dessas questões, né? Então, a valorização e a defesa do meio ambiente, a valorização e a defesa, né, da questão da fascinação, fazer, né, a revisitar a história para fazer a gente entender por que existem as vacinas, por que se precisa defender o meio ambiente, por que eu preciso cuidar da minha cidade, sabe? Então, a escola ela tem esse papel primordial na construção, né, do caráter, né, e do entendimento que essa criança, esse adolescente, esse jovem tem, para quando ele chegar ali na idade em que ele vai exercer plenamente a cidadania, ele saiba decidir, escolher, entender, se manifestar, não é? Colocar sua opinião e se tornar um cidadão efetivamente participante. Então, a gente precisa entender isso, precisa conhecer melhor para que a gente construa, não é, sempre e mais uma sociedade consciente de que ela é responsável pelo mundo que nós vivemos. Por isso que a gente precisa entender e conhecer cada vez mais e explorar esse ambiente escolar
como o ambiente propício ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, né, de pensamento, de construção, né, de opinião. É dentro da escola, dos debates que os professores criam, né, sobre os temas mais relevantes que, né, estão aí em voga, né, sendo discutidos na sociedade, para que o aluno ele aprenda e se entenda como construtor daquela sociedade que ele está inserido. Eu não sou um coadjuvante, eu não sou um figurante dentro da história. Eu sou um protagonista. Né? Então, eu preciso me apropriar disso. Né? Eu preciso entender o porquê da importância de se valorizar, né, aquilo que se põe à disposição depois de muito debate, depois de muita briga, depois de muito conhecimento, porque se põe à disposição da sociedade, porque que a sociedade precisa valorizar, porque que a sociedade precisa entender. Não é? E aí, quando a gente discute, não é, sobre esses serviços essenciais na educação, a gente precisa fazer com que a sociedade como um todo, né, gestores, professores, alunos, pais, mães, responsáveis, família, precisa entender que dentre esses serviços essenciais, a própria escola, a própria educação é um serviço essencial, né? É um serviço essencial. E o acesso a ela precisa ser garantido e com qualidade para que nossas crianças, nossos jovens, eles tenham um ambiente escolar que propicie sempre o crescimento, né, pessoal, individual, mas, sobretudo, o crescimento coletivo, o entendimento de que eu não vivo sozinho, eu estou coparticipando, eu estou coexistindo com outras pessoas que comigo anseiam também pela construção desse mundo melhor que precisamos e que entendemos que somos nós os primeiros e os maiores responsáveis pela construção dessa sociedade. Pessoal, eu quero dizer para vocês, não sei, aí eu estou provocando, mas vocês não estão aceitando muito minha provocação. Pode mandar pergunta, viu? Volto a falar para vocês, não sei se eu vou saber responder, porque eu confesso a vocês, não sou dono de todo o conhecimento nem de toda a verdade. Mas se eu não souber conhecer, a gente provoca, a gente a gente cutuca todo mundo para pensar junto sobre essas questões. Agora são 11 horas e 29 minutos, né? Sábado, dia 29 de junho, último sábado do mês de junho, né? O 10º programa que a gente está levando para vocês do Virtual Educação. Aí tem uma perguntinha aqui. Como sente ao longo desses 10 programas? Como eu me sinto, não é? Eu me sinto primeiro grato, né? Primeiro, gratidão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com educação, falei já aqui em programas anteriores, mas eu já falei, já estou ali na casa entre os 20 e 30 anos que eu trabalho, né, com a educação, e aí a educação me fascina porque eu estou contribuindo com a construção de novos cidadãos, não é? Eu sei da responsabilidade gigantesca que é isso, não é? Então eu procuro sempre dar o melhor. Em primeiro lugar, é um mantra que eu repito para mim: eu não quero formar outros Reginaldo. Não é? Então eu não quero eu quero passar o que eu penso, o que eu acredito, mas não de uma maneira que eu vou formar outras pessoas que pensem igual eu.
toda vez que eu, né, trabalho com educação, eu passo o meu conhecimento, mas eu quero despertar no outro o sentimento nele de que ele é também construtor de conhecimento e de entendimento do que é o mundo, que ele seja um ser participativo. Eu não quero, né, e sempre foi, aí é um desafio que eu lanço sempre na educação, eu não quero formar papagaios. Eu quero formar pessoas que entendam que ela tem total capacidade de também interferir na construção, né, do mundo, na construção da sociedade que ela vive. Então, então me sinto grato de poder trazer, fazer esses programas e trazer esse diálogo, esse debate e movimentar, cutucar, tirar muitas vezes a gente da zona de conforto, né, e fazer com que a sociedade discuta como um todo os temas associados, ligados à educação, para que juntos a gente busque oferecer essa educação de qualidade que a gente deseja a cada uma das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu sou extremamente grato mesmo por esse programa. A educação e seu papel nas políticas sociais, né? A gente trouxe esse tema, a gente discutiu. Primeiro lugar, a gente precisa entender o que são as políticas sociais, né? Então, as políticas sociais é aquilo que fomenta, é aquilo que promove emprego, renda, saúde, acesso à saúde, acesso à cultura, acesso à água potável, acesso à energia elétrica. Isso são as políticas sociais, não é? Tem outras, né? Acesso à alimentação, não é? Então, as políticas sociais, acesso à defesa dos próprios direitos, né? Aí a gente fala do direito da mulher, do direito LGBTQIAP+, direito das pessoas que portam alguma deficiência, não é? Então, acessibilidade, não é? Então, quer dizer, essas são as políticas sociais. E a educação, ela tem um papel primordial, primeiro, de fazer as crianças, os jovens e os adolescentes entenderem o que são essas políticas. E saber, não é? Exigir das autoridades constituídas políticas que favoreçam, não é? Que implementem, que façam com que essas políticas sociais aconteçam de fato na vida da sociedade. Então, quando eu vou num pronto-socorro, numa unidade pronta de atendimento, numa unidade básica de saúde, que eu tenha acesso, né, à consulta médica, a tratar, né, meu problema de saúde, e a ter dignidade. Né, quando a mulher ela passa por uma situação de vulnerabilidade dentro do seu relacionamento ou dentro do seu trabalho, que ela encontre, que ela tenha o espaço em que ela possa buscar ajuda, buscar socorro, né, dentro das políticas públicas para as mulheres. Então, aqui a pessoa que porta alguma necessidade, né, de alguma deficiência, que ela tenha acesso à acessibilidade, né, que ela tenha acesso aos serviços básicos que a sociedade, que a cidade, que o país precisa oferecer, como educação, cultura, lazer, esporte, saúde, não é? Então, a questão das mobilidades. Então, essa é a grande importância da educação, da escola, discutir esse processo de ensino e aprendizagem, né? Então, que a gente compreenda isso e o papel, né, justamente da escola, da educação, desse processo educacional, trabalhar junto com as políticas sociais, não é? De avanço de cidadania, né? De avanço de pertencimento enquanto cidadão, né? Que cada um de nós merece e precisa ter, né? Então, por isso que existe aí essa necessidade.
Eu quero agradecer aí a Fernanda, né? Pelos parabéns, Fernanda, muito obrigado mesmo, que está agradecendo o espaço, né? O programa, a iniciativa. A iniciativa, na verdade, aí a gente dá os louros a quem os louros pertencem. Essa iniciativa foi da Virtual News, através do Márcio, né? Que junto com a equipe dele, né? Hoje estamos aqui, inclusive, no estúdio, hoje está aqui, está o Márcio, está a Maria Clara, junto com a equipe, né, trouxe essa iniciativa, criou essa iniciativa, convidou para que, né, tanto eu, hoje o César não pôde estar aqui, o César Martins, mas faz parte também desse projeto, convidou a gente para esse desafio, e a gente aceitou, não é? Então, né, obrigado aí pela parabenização. Esse espaço, como eu sempre digo, o espaço é mais de vocês do que nosso, né? Então, a importância aí de vocês tomarem consciência disso. Continuando esse passeio, nós estamos chegando quase no final aí do nosso programa. E olha, eu achei que eu falasse menos quando eu estivesse sozinho, mas parece que eu estou falando mais, viu? Né, viu, gente? Eu acho que eu estou falando mais. Então, quase chegando, a gente ainda tem alguns temas, não é? Eu vou tentar fazer um apanhado geral aí desses temas. Que bom que a gente pôde discutir, né, bastante coisas para a educação. Então, o papel da educação, o papel e a influência, e aí discutir um pouquinho do conservatório, né, que é a Escola Técnica de Música e Dança, sobre a sociedade, sua importância e desafios, não é? Eu vou dar um tempinho, né? Eu vou dar um pouquinho mais de atenção a esse tema, né? Porque o pessoal sabe, né? Eu estou, né, como diretor do Conservatório de Cubatão há 16 anos e meio, né? Nessa oportunidade desse programa, se eu não me engano, tivemos a oportunidade, a quem eu vou agradecer, que foi o professor Carlos Nascimento, né? Aproveito para agradecer, que veio, né, enriquecer esse programa. Ele é professor, né, do Conservatório, desenvolvendo um trabalho, assim como os demais profissionais que trabalham na Escola Técnica de Música e Dança, a quem eu mando um abraço também, desenvolve um trabalho magnífico. Então, a importância dessa história, né? O Conservatório, a Escola Técnica de Música e Dança, como a única escola pública, não é? De educação profissionalizante dentro das áreas da música e da dança em toda a nossa região, eu digo em todo o litoral paulista, não é? Então, se alguém for andar no litoral paulista, né, da divisa do Rio de Janeiro até a divisa com o Paraná, a única escola técnica profissionalizante de música e dança, né, o único conservatório existente é público, viu? Público, eu estou dizendo, o Conservatório da cidade de Cubatão. Então, né, e ele tem um papel primordial dentro da história de Cubatão, uma escola que está aí na atividade há 62 anos, agora em 2024 a gente está completando 62 anos de existência, produzindo músicos e bailarinos que hoje estão espalhados aí, né, Brasil afora, gente fora do país, não é? Então, a importância, não é? Inclusive, é claro que no caso específico do Conservatório de Cubatão, da Escola Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva, né, esse é o nome oficial da escola, a questão da educação e cultura, elas se fundiram, não é? A educação e cultura se fundiram aí no caso da Escola Técnica de Música e Dança. E, né, tem desenvolvido um papel importantíssimo, inclusive na construção da identidade da cidade de Cubatão, né? Todo mundo sabe que a cidade de Cubatão é um grande celeiro, é uma grande produtora de talentos, né? Tanto dentro da área da música e da dança, e a Escola, né, Técnica de Música e Dança Ivanildo Rebouças da Silva, o Conservatório de Cubatão, ele tem esse papel primordial na construção da identidade, né, dessa característica da cidade de Cubatão. Né? E aí, como exemplo eu dou para vocês, foi dentro do Conservatório de Cubatão que nasceu o Coral Zanzalá, não é? Criado na década de 70, foi dentro da cidade, do Conservatório de Cubatão que nasceu o grupo Rinascita de música antiga,
não é? Uma iniciativa de professores e alunos também na década de 70, tendo como o maior provocador na criação desses grupos, não é? Principalmente do grupo Rinascita, o maestro Rodrigo Tavares, o saudoso maestro Rodrigo Tavares. Então, foi do trabalho, né, que foi surgindo. Antônio, obrigado, né? O Antônio de Praia Grande mandando o bom dia. Obrigado por acompanhar o Virtual Educação. Né? Isso dá gás, dá alegria para nós aqui, para toda a equipe aqui, continuar, né, trazendo esse tema tão importante para a sociedade, que é a educação, não é? Você está sempre convidado a participar com a gente. E aí, né, para a gente ir finalizando agora de fato, 11 horas e 41 minutos, não é, a gente já estourou o tempo, mas só para finalizar, a gente discutiu sobre o papel da comunicação na educação, e aí, né, a partir do momento que eu conheço, aí qual é o papel da comunicação? A partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu tenho entendimento de mundo, que a escola fez com que eu entendesse quem eu sou, e qual o meu lugar dentro desse universo, né, que é a sociedade que eu vivo, então eu vou saber me comunicar, eu vou saber transmitir o meu pensamento, a minha opinião. Não é? Então, está intimamente, eu vou entender, não é? Eu vou ler uma reportagem, eu vou assistir um filme, eu vou participar de uma peça de teatro, eu vou ouvir uma música, eu vou olhar para um quadro, então eu vou saber me comunicar, eu vou saber entender a mensagem, interpretar essa mensagem e passar as minhas opiniões. Então, educação e comunicação, elas estão intimamente ligadas, não é? Inclusive dentro desse processo de construção de cidadania, de conscientização, saber usar inclusive esses meios de comunicação a benefício da construção sempre de uma sociedade melhor. E aí, quando a gente fala de saber construir essa comunicação positiva, saudável, é um dever, não é? De cada cidadão, né, que quer uma sociedade melhor, é um dever de cada cidadão sempre, a qualquer momento, combater a fake news e as mentiras, não é? Não se constrói comunicação saudável que vá construir uma sociedade melhor com mentiras. Então, é importante que cada um de nós tenha esse compromisso, não é? Olha, Sumaré, Santos, né? Jaguariúna, São Paulo, olha o pessoal, Campo Mourão, Minas Gerais, Campo Mourão, né? Middletown, né? Então, o pessoal dos Estados Unidos, pessoal, né? Porque a gente sabe que um programa feito ao vivo pela internet é uma janela para o mundo, né? A Campo Mourão é Paraná, Campo Mourão é Paraná. Então, a Londrina, não é? Olha, então, gente, a gente sempre agradece porque aí nossa intenção sempre é levar para vocês esse debate como algo que é importante, né, para a sociedade discutir, né? O pessoal está se manifestando aí, gente, pode se manifestar, obrigado, né, aí pela contribuição de vocês. Isso faz com que a gente fique cada vez mais grato por ter aceito esse desafio e essa iniciativa, porque a gente entende sempre que educação é algo muito, muito importante ser debatida e discutida. Ao pessoal, né, de São Paulo capital, que está acompanhando a gente, o pessoal de Praia Grande, obrigado mesmo, viu? Eu vou já emendando aqui, né, para a gente já ir levando para a nossa finalização, que a gente discutiu, não tem muito tempo, que foi a questão da educação e turismo, não é? Que a gente teve a oportunidade nesse programa de ter o amigo, né, o Maurício Campina, né, turismólogo, né, uma figura importantíssima dentro da cidade de Cubatão, da região, dentro dessa área do turismo,
né? E que trouxe aí, que enriqueceu o nosso debate e que fez com que a gente compreendesse, inclusive, a importância, não é? Da parceria entre a educação e o turismo, não é? Por quê? O turismo é nada mais, nada menos do que as pessoas conhecerem os locais, né? Conhecer a própria cidade e tomar posse, cada vez mais tomar posse. Então, desculpa, gente. Então, a importância, não é, da gente, através do turismo, desvendar, desbravar os espaços que são uma riqueza, né, de cada cidade. Cubatão não é diferente, não é? Cubatão tem seus espaços privilegiados, né? Tem sua importância histórica, não é? Dentro da história do país. Então, a partir do momento que a gente se apropria dessa história, se apropria, né, de conhecer esses espaços privilegiados, né, a Serra do Mar, a Cachoeira, o Itutinga-Pilões, os manguezais, tem muita coisa que o turismo ele pode, junto com a educação, contribuir para a formação e para esse sentimento de pertencimento que é a função da educação. Sem contar, né, a partir do momento que a gente entende o que é turismo, a gente sabe que do turismo se produz, não é, possibilidades de se construir condições para a busca da renda, né, da renda através do artesanato, das próprias monitorias de passeios turísticos, não é? Trazendo as pessoas para conhecer a cidade, movimenta comércio. Então, tudo isso, a importância, a gente trouxe essa discussão, esse link entre educação e cultura. Aí vem uma pergunta do WhatsApp, cobrando espaços apropriados para os alunos, coral, música e dança, se apresentarem na cidade. Então, na verdade, o pessoal vem aqui, eles trazem aí uma discussão que o conservatório, né, a Escola Técnica de Música e Dança tem provocado bastante a cidade de Cubatão como um todo, justamente por causa dessa necessidade que nós temos de um local para as apresentações artísticas, não só do conservatório, mas de toda aquela produção que acontece dentro da cidade. Nós temos muitos grupos produzindo, né, cultura e arte nessa cidade, grupos de teatro, né, projetos educacionais dentro da área da música e da dança e do teatro, da pintura, da cultura, né, da arte como um todo. E aí a necessidade de se disponibilizar um espaço adequado para que todo esse material produzido, né, dentro da cidade de Cubatão, pela cidade de Cubatão, com a população de Cubatão, possa ser apresentado de forma digna. Eu entendo, né, sempre que eu posso eu cutuco, quem me conhece sabe, eu sempre que posso cutuco as pessoas, quem está dentro da administração municipal, seja ela agora, foi ela ontem, será ela amanhã, sempre se discutirá, porque é a produção de muito talento e muitas vezes a gente tem que sair fora da cidade de Cubatão para apresentar os produtos, né, da construção desses talentos e dessas atividades culturais dentro da cidade. A gente acredita, né, que pela luta, pelo diálogo, pela diplomacia, pela insistência e pela teimosia, nós, né, todas as pessoas que trabalham com cultura dentro dessa cidade, há de ver o espaço adequado e privilegiado para a apresentação, né, dessas produções culturais que são realizadas em Cubatão se tornarem realidade. E que se torne aqui também agora comigo e com tantos outros
esse grito, não é? A toda a cidade de Cubatão, as autoridades constituídas, para que tenham um olhar carinhoso para a existência, de fato, desse espaço de apresentações culturais que a cidade precisa, né? Que Cubatão precisa, que a população de Cubatão merece, não é? Estamos juntos para exigir, para lutar, para brigar, para chamar a atenção de que é necessário, mas eu acredito que estamos juntos também para sentar e para buscar sempre a melhor solução para que a cidade de Cubatão não seja preterida, né, de ter acesso às manifestações culturais e às construções culturais que são construídas dentro desse território. E aí a educação e a democracia, né? Para finalizar, né, eu vou dar uma pincelada, né, porque foi um tema que a gente já discutiu. É através do processo educacional que a gente constrói naquele cidadão que está formando, né, na criança, no jovem, no adolescente, o entendimento para o exercício da democracia. E aí, dentro desse tema, inclusive, a gente discutiu a questão dos grêmios estudantis que precisam e devem estar presentes na escola, dentro das unidades educacionais, como um processo vivo, não é? Um processo latente às crianças, aos jovens e adolescentes ao exercício da democracia, não é? Então, os grêmios oferecem essa oportunidade de inscrição de chapa, de debate, né, de eleição, não é? De apresentação de propostas. Então desenvolve, né, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes a participação efetiva, concreta, né, na construção de um processo democrático. E aí a gente tem que entender, não é, que sem conhecimento, sem entendimento, a democracia ela se torna prejudicada, porque quem é que produz, quem é que faz democracia? Sou eu, é você, né? São vocês, né? É o indivíduo que vem trazendo suas preocupações, seus anseios, e aí, através da luta, do diálogo, do debate, não é? Faz com que a sociedade como um todo ela se debruce sobre determinado tema e entenda que aquilo precisa de uma solução, que aquilo precisa de avanços. Isso é a democracia. Então, educação e democracia, elas estão intimamente ligadas, elas estão intimamente caminhando junto, né? Não dá para ser diferente. E, gente, já vou começar agradecendo, mas eu quero tocar num tema que eu entendo muito importante, que é o tema dos profissionais da educação. É importante que a sociedade ela sente, não é? Autoridades constituídas, famílias, né? Estudantes, universidades, produtores, né? Da questão da questão pedagógica, das legislações de educação, que é a valorização dos profissionais da educação. A educação é algo muito importante para que ela seja uma válvula de escape. Então, quer dizer, hoje a gente tem carência de formação de profissionais da educação, né? E aí, essa carência ela está crescendo, não é? Então, hoje a gente tem carência de pessoas dentro da área da geografia, a gente tem carência dentro da área da física, dentro da área, né, porque as faculdades, né, de licenciatura estão fechando pela pouca procura, não é? Aí, para não fechar de vez, elas estão migrando para o ensino virtual, não é? Eu não sou contra o ensino virtual, né? Ninguém entenda aí que eu sou, muito pelo contrário, eu sou a favor, mas quando a gente torna o ensino 100% virtual, a gente já tirou da educação aquilo que é algo primordial da própria educação, que é a troca de experiência, que é a troca, né, de sentimento. Então, quando você, né, virtualiza totalmente a formação do profissional da educação, então a única relação que ele vai ter na sua formação é com uma câmera, não tem mais o toque, o sentimento, né, o debate, inclusive, né, dentro de sala de aula, que às vezes acontece da divergência da opinião de um com o outro. Ou seja, né, a gente vai perdendo. Então,
é importante que a sociedade ela discuta a importância, né, da educação, da formação de profissionais de educação dedicados. E aí a gente tem que falar de valorização, né? A gente precisa falar de salário, né? É muito importante o papel e a função do professor, da professora, dentro da construção, né, da cidadania, dos novos cidadãos, para que a educação ela seja tratada como uma coisa qualquer. Não pode ser tratada, não é? Existem teorias, inclusive, que diz que a profissão de professor é a profissão das profissões, porque é o professor que ensina o engenheiro, é o professor que ensina o advogado, é o professor que ensina o médico, não é? Então, quer dizer, claro, são pessoas formadas dentro dessas áreas, mas elas têm dentro delas uma característica específica, que é a capacidade de transmitir o conhecimento que adquiriram. Tem médico que é excelente médico, mas ele não tem uma característica primordial, que é a didática, de passar a informação. Então, que a sociedade se debruce, que debata sobre a valorização do profissional da educação, do professor, da professora, não é? Como esse alicerce, como os profissionais da educação. E a gente fala de salário, mas a gente fala de estrutura, não é? É ter material, ter condições de dar a sua aula, não é? Ter um espaço privilegiado, confortável, que propicie esse processo de ensino-aprendizagem, que propicie essa interação de professor-aluno, não é? A gente tem que parar com essa visão de que ser professor é complementação de renda, não é? Profissão de professor não pode ser encarado ou entendido como complementação de renda. Ah, eu vou dar umas aulas para complementar a minha renda. Não, é muito importante, né? Essa atividade é extremamente importante para ela ser tratada com menosprezo, não é? Então, que as autoridades constituídas a nível nacional, estadual e municipal, que todos aqueles que se debruçam como teóricos da educação, que constroem leis para a educação, a sociedade como um todo, as famílias e os estudantes, eles tenham a preocupação de debater sobre a importância da formação de profissionais comprometidos com o processo educacional, né? Essa mensagem que eu deixo para cada um de nós, né, nesses 10 programas. Eu vou dizer para vocês, agora realmente me despedindo, eu vou me afastar por questões legais, não é? Eu vou me afastar, vou ter um período de afastamento, não estarei com vocês, né, mais todos os sábados, justamente por questões legais. Então, agora, a partir do próximo final de semana, eu já não vou mais poder estar realizando o programa com vocês, mas, né, e aí eu digo aqui para o Márcio, né, para a equipe aqui da Virtual News, né, o Márcio, a Maria Clara, e a vocês, né, que acompanham o Virtual Educação, né, que não deixem esse espaço morrer, não é? Que outro vem aqui, enquanto eu estiver nesse período que eu não posso estar participando com vocês. Espero, né, em outubro voltar aqui com todo o gás para continuar contribuindo com a discussão de educação. Então, eu me despeço de vocês, né, dizendo que aí, a partir do próximo sábado até o mês de outubro, por questões legais, eu estarei afastado do programa, mas, né, estarei participando, né, estarei vendo, estarei ouvindo, estarei com vocês sempre, porque esse espaço precisa ser cada vez mais valorizado como um espaço e uma oportunidade de debate e discussão sobre esse tema tão relevante. 11 horas e 59 minutos, né? Gente, eu fico extremamente grato, emocionado, né, inclusive, né, pela possibilidade de estar aqui nesse 10º programa, primeiro semestre de 2024. O desafio foi lançado, foi aceito e cumprido, não é? Eu peço desculpa, nós aqui da Virtual News, dentro, né, da produção desse programa que é o Virtual Educação, pede desculpa, tá ali, talvez por alguma falha, por alguma questão que vocês, né, não tenham gostado. Volto a dizer, estão aí nossas redes sociais, aqui e ali, eu sempre me perco. A Maria Clara diz, mas eu sempre me perco. Mas
Estão aqui as nossas redes sociais para vocês darem opinião, sugestão, criticarem, não é? É de vocês o programa, não é? É de vocês o programa. A gente volta, né? A gente fala todos os programas, os 10 programas estão disponíveis, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, não é? E no site, né, da Virtual, que é o www.rv1.com.br. Não errei não, né, gente? Né? Então, gratidão mesmo, né, por vocês estarem acompanhando a gente. Divulguem para as outras pessoas, participem, tomem, se apropriem desse espaço que é de vocês para se discutir essa questão da educação, né? 12:01, né? Desse último sábado de junho, 29 de junho, eu vou me despedindo aqui de vocês com um abraço bem carinhoso, bem afetuoso no coração de vocês, um beijo, né, carinhoso em cada um de vocês por estarem acompanhando a gente, e desejando aí um excelente final de semana, né? E até quando eu retornar aí em outubro. Um beijo, um abraço em cada um de vocês. Viva a educação!